Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, terceira parte de Parashat Pinchas, Bamidbar, Números, capítulo 26, a partir do versículo 52. Disse o Eterno a Moshe: a estes, que logo antes contabilizamos os israelitas que viviam logo antes da entrada em Israel, nas planícies de Moab, uma contagem que somou 601.730 israelitas, a estes será dividida a terra para a herança, de acordo com os nomes dessa geração. Então, se vai nascer depois para um mais filhos do que para o outro, vai sobrar uma fração menor para a família que tenha mais filhos, porque a contagem é por essa geração. A próxima geração já vai estar herdando essa geração. Então, a este será dividida a terra em herança. As tribos que tiverem mais pessoas receberão uma herança, um território maior, mais valioso em qualidade. E para o menor, deu um território menor, menos valioso em qualidade. E aqui não se trata em espaço, mas avaliação no poder produtivo agrícola daquele território. Então, cada tribo, digamos que ganhava um território que faz tantos e tantos porções de trigo. E essa divisão aqui não é uma divisão somente racional de pessoas. Logo vamos ver que Deus ordenou fazer sorteio. Tem aqui ainda uma fórmula de divisão, onde Deus cumpre a palavra que ia dar a terra para quem saiu do Egito. Eles não estavam mais vivos, mas o número de que saíram do Egito influenciava a maneira de fazer a partilha. Que todas as partilhas, os que sobrevivem, herdam a última geração que viveu. E aqui é da seguinte forma: se dois irmãos saíssem do Egito e tenham filhos que estão nessa contagem aqui de 601.730, então digamos que tem dois irmãos saindo do Egito. Um tem mais filhos do que o outro. Um tem um filho e o outro tem 13 filhos. Então, a divisão acontecia de acordo com a geração que saiu do Egito. E já essa geração aqui, aquela que tinha 13 filhos ia ganhar menos do que... Cada um ia ganhar menos do que aquela família que tinha um filho só. Porque a divisão era de acordo com os nomes dos pais que saíram do Egito. Então tem aqui duas instâncias. Tem a contagem dessa geração. Eles são os titulares de uma divisão que já é uma herança da geração anterior. Como se estivesse vivo aqui, cada um estava representando o pai dele. Se tivesse alguns filhos, representavam apenas o pai deles conjunto e recebiam uma parte só. Depois, se cada um deles tinha um filho, ou tinha vários filhos, cada um deles recebia uma fração da parte do pai deles, que tinha uma fração da parte do avô deles, que saiu do Egito. Agora chega e diz: somente em sorteio será dividida a terra, de acordo com o nome de seus antepassados, esses que saíram do Egito. Como assim o sorteio? Então tinha dois aspectos, uma ajuda divina para fazer a divisão correta e justa. Como é que é feito o sorteio? Elazar, o sumo sacerdote, vestia o Urim e Tumim, aquele peitoral, aquela joia profética que ele tinha, e dizia com o espírito de profecia: se uma tribo fulana vai vir, ela vai receber a porção de terra tal. Já previa o que ia acontecer. Depois disso, era realizado um sorteio que averiguava o anúncio do sumo sacerdote. As tribos estavam escritas em 12 bilhetes, e 12
terrenos, 12 partes de terra, estavam descritos em outros 12 bilhetes. Tudo era misturado e colocado dentro de uma urna. E o presidente de cada tribo chegava e tirava 2 bilhetes. E milagrosamente surgia na mão dele o bilhete com o nome da tribo dele, exatamente a tribo dele, não do outro. E justamente o bilhete do terreno que o sumo sacerdote acabou de anunciar que vai sair. E aí toda diz, de acordo com a voz do sorteio, será dividida a terra, a herança da terra, entre, seja a tribo maior e a tribo menor. Como assim, de acordo com o sorteio? Além do milagre da profecia do sumo sacerdote, e que os bilhetes saíram exatamente o que ele falou, e o da própria tribo na mão do presidente da própria tribo, o próprio, a urna, digamos, diz aqui o sorteio, não diz quem era, se a urna não era o bilhete, mas o sorteio em si, quer dizer, as peças do sorteio produziam som, elas gritavam e diziam: Eu sou o sorteio, deve ser o bilhete que se anunciava. Eu sou o sorteado que tal, eu sou o sorteado da tribo tal, que vai receber o terreno tal. Assim era dividido a terra de uma forma milagrosa, incontestável. Quem ia receber o quê? Agora chega e começa a contar a tribo de Levi. Esta é a contagem dos filhos de Levi para suas famílias. Família Gershoni, Kehati e Merari. Que se desmembravam para as famílias Livni, Hebroni, Machli, Mushi, Korchi. E Kehat. Então aqui a família de Gershon. Livni, Hebroni, Machli, Mushi e Korchi. O Kehat gerou Amram, pai de Moisés e Arão. A esposa de Amram era chamada Yocheved, filha de Levi. Uma mulher que nasceu logo na entrada do Egito. A esposa de Levi estava grávida na viagem da família de Jacó para o Egito. Logo que entraram, nasceu uma menina que veio a ser chamada Yocheved e se tornou esposa de Amram, filho de Kehat, que era o sobrinho dela. Ela casou com o sobrinho dela. E desse casamento nasceram Aaron, Moshe e Miriam, sua irmã. Aaron teve de filhos Nadav e Avihu, Elazar e Itamar, mas Nadav e Avihu morreram quando ofereceram um fogo que não foram solicitados perante Deus. O número total de todas as tribos de Levi, aqui está faltando na verdade algumas famílias, que ontem explicamos que eles também morreram numa das utilidades de uma guerra civil, digamos assim, onde eles estavam disciplinando outros judeus, outros israelitas. Mas os remanescentes aqui são 23 mil homens a partir de 1 mês de idade. A tribo de Levi não foi contada a partir de 20 anos, porque igual não ia receber herança na terra de Israel, eles são contados diferente e eles recebem uma posição diferente dos bens premiados por Deus dados ao povo de Israel. Então a contagem deles é diferente. Tudo isso aqui é a contagem de Moshe e Elazar, o sumo sacerdote, contados nas planícies de Moab, diante do rio Jordão, diante de Jericó. E naquele momento já não tinha nenhum homem vivo dos que saíram do Egito e foram contados por Moshe e Aaron no deserto de Sinai, no início dos 40 anos. Homens não tinha, mas mulheres tinha sim, porque o decreto da morte, da morte de morrer todos no Egito, no deserto, e não ver a terra de Israel, não vigorava sobre as mulheres. Quando os homens estavam revoltados e não queriam ir para Israel de acordo com os espiões, e queriam voltar para o Egito, as mulheres amavam a terra e confiavam em Deus. Por isso não foi decretada sobre elas morte súbita ou morte parcelada depois de vários anos, mas morreram no deserto. Não. Tiveram mulheres vivas que entraram na terra de Israel. E por isso adiante vamos ver um caso de uma família onde mulheres estavam
apelando para receber uma porção de terra na terra de Israel. Mas dos homens não restou ninguém, assim Deus decretou para eles, depois deles se revoltarem, deles não confiarem em Deus, incitados pelos espiões que pouco confiavam no poder de Deus em conquistar a terra de Israel, então não permaneceu deles ninguém vivo, salvo dois, Caleb, filho de Jefune, e Yoshua, filho de Nun, os espiões da tribo de Judá e a tribo de Efraim, que falaram bem da terra de Israel. Depois disso, começa o capítulo 27. Aproximaram-se no 40º ano depois de sair do Egito, depois que morreu Aaron. Aproximaram-se diante de Moshe e Elazar, o sumo sacerdote, 5 mulheres de família, de uma sucessão de família que todos eram grandes justos. Por serem justos, a Torá descreve o nome de cada um deles. Se aproximaram as filhas de Tzlofhad, filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, filho de Yosef. E o nome das filhas, estas mulheres, era Mahla, Noá, Hogla, Milcá e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moshe e Elazar a Cohen e os presidentes e o tribunal, na casa de estudos que eles tinham ali, na frente da tenda da comunhão, na tenda do tabernáculo. E disseram, tiveram um apelo: nosso pai morreu no deserto, ele não se revoltou contra Deus, junto com a revolta de Korah. A morte dele não foi numa revolta contra Deus, numa ocasião de que a fúria divina eliminaria ele. E sim, ele morreu condenado no tribunal pelo seu pecado próprio. Ou seja, elas estavam dizendo então que quem foi morto numa morte súbita, nas revoltas contra Deus e contra Moshe, não tinha mais herança. Ou, a princípio, talvez, se não tivesse descendente, não teria talvez herança. Mas elas estavam falando aqui, não estava reclamando contra todo o plano divino de entrar em Israel. Parece que quem reclama de uma coisa não tem direito de receber esse benefício depois. Mas o nosso pai não reclamou de coisas contra Deus, ele simplesmente pecou, pecado privativo, e morreu no tribunal. Rabbi Akiva diz que ele juntou madeiras, foi aquele homem que juntava madeiras no Shabat e foi apedrejado. E Rabbi Shimon dizia que era daqueles poucos que depois dos espiões incitaram Israel. E depois que Moshe deu uma grande reprimenda no povo, a minoria de pessoas ali dizia: então vamos agora atacar e conquistar a terra de Israel, nós confiamos sim em Deus. E Moshe diz: não vão, porque Deus não está acompanhando vocês, vocês serão derrotados. E tinham os poucos que sim insistiram em atacar e tentar conquistar Israel naquele momento. Rabbi Shmuel diz que Tzlofhad, filho de Hefer, foi um desses que queria mostrar a sua confiança grande em Deus no momento impróprio, por isso morreu. De qualquer maneira, as filhas chegam e falam assim: nosso pai morreu pelo seu pecado sem se revoltar contra Deus. E filhos homens ele não tinha. Então nós somos as herdeiras do nosso pai. E aqui na divisão da terra de Israel está sendo contabilizado cotas somente para os homens. Então nosso pai, por ser morto, ele não estava nessa última contagem e sua família vai desaparecer dentre as famílias que dividem a terra de Israel. E elas dizem: por que será retirado o nome do nosso pai, removido do meio da família, por não ter filho homem? Se ele não tem filho homem, se filhas mulheres são chamados filhos, então que podemos herdar um pedaço da terra. E se filhas mulheres não são chamados herdeiras, então nosso pai não tem um herdeiro que leve seu nome adiante. Então por que não vigora nele a lei do levirato, que cabe sempre que alguém morre sem filhos? Que seja nossa mãe ordenada, solicitada pelo menos a casar novamente com alguém,
que vai lhe dar mais um filho, que vai levar adiante o nome do nosso pai, como é a lei do levirato, de modo geral. Aqui, quando tem filhas, mulheres, não tem levirato. Então nós estamos dizendo, levirato não tem, e herdeiros ele não tem também na terra de Israel. Por favor, dê-nos uma herança no meio da família do nosso pai. E Moshe, naquele momento, esqueceu qual seria a lei. Desapareceu dele, foi esquecido, foi apagado da sua memória a lei desse caso. Então ele aproximou essa causa diante de Deus. Perguntou a Deus em profecia, qual será a lei? Será que pode dar um pedaço para elas ou não? E por serem justas, elas mereceram que essa posição da Torá seja relembrada depois que elas levantaram a questão. Se Moshe esqueceu, para que elas venham a ter mérito da revelação desse detalhe de lei. Até aqui a porção do Chumash desta terça-feira.